Amém. Irmãos, eu sou meio viciado em administração do tempo. Eu sou meio viciado nesse negócio de priorizar o que é importante. Eu noto que as pessoas perdem muito tempo, muita energia, perdem dinheiro, perdem muita coisa com aquilo que não é essencial, muitas vezes. E não pense que eu sou chato e estraga prazeres, que eu fico só querendo que a gente faça coisa que tenha significado, coisa importante o tempo todo, não. Eu acho que a gente tem o tempo do descanso, um dia na semana, a gente tem o tempo para entretenimento, tempo para coisas superficiais também. Eu amo ir para a praia, amo praticar esportes, gosto muito de futebol. Hoje eu estou, não sei porquê, mais feliz um pouquinho. Teve um jornalista conhecido que disse que das coisas menos importantes, futebol é a coisa mais importante, das menos importantes. E eu gosto de tirar onda também. Mas veja, isso não são as coisas essenciais. E tem muita gente que gasta muita energia, gasta muita força e tudo nessas coisas que não são tão importantes. Eu me refiro, por exemplo, a pessoas que se preocupam com uma planta quando tem uma floresta atrás se queimando e ela só olha para aquela planta. Gente que está com um casamento ruim e acabado, mas está preocupado com as coisas da casa da praia. Gente cujos filhos não têm nenhum valor e que você não sabe como é que vai ser o futuro deles, mas estão preocupados com a roupa que esses meninos usam. Gente que está o tempo todo preocupado com o conforto aqui da terra e não gasta um dia de preocupação com a eternidade que vai passar. Pessoas que não se preocupam com o que é essencial. E hoje a mensagem, se Deus permitir, é sobre a gente se apegar ao que é importante, se apegar ao que é essencial. Amém? Mas eu quero fazer isso hoje contando histórias, porque eu sei que muitos de vocês ainda não têm o hábito de ler, a gente está animando você a ler a palavra de Deus, mas eu sei que muitos estão começando agora, gente dos últimos cursilhos, dos últimos encontros, então eu quero contar algumas histórias da Bíblia. E eu quero começar contando, não vou poder contar em todos os detalhes, porque são histórias que têm muitos detalhes, mas eu quero contar para vocês um contexto desse texto que a gente leu agora. Saul era o rei de Israel. O primeiro grande rei de Israel era Saul. E Deus definiu que o sucessor dele seria Davi, mas que não era para ser, porque a gente sabe que em linhagem real, em dinastias reais, o filho do rei é que é o próximo rei. Então, em tese, o rei que seria depois de Saul seria Jonatas, filho de Saul. Mas Deus mudou e Deus rejeitou Saul por várias razões que eu não posso contar hoje, embora minha língua esteja coçando para contar, eu não posso. E Deus escolheu Davi para reinar. E tudo, o normal, a lógica, seria que Jonatas tivesse muita raiva de Davi, porque ele era o que tinha direito à sucessão real, e se sabia que Davi ia reinar no lugar dele, sendo que não foi isso que aconteceu. Jonatas não ficou com esse ciúme, porque Jonatas e Davi eram amigos íntimos. A palavra de Deus diz que eles fizeram uma aliança, e eles eram amigos como ninguém poderia imaginar que eles fossem. E Jonatas, durante o tempo que ele viveu, ele ajudou muito Davi. Muito. E numa história cheia de aventuras impressionantes, milagres, maravilhas, Saul perseguindo Davi, porque não queria que Davi reinasse, com ciúme de Davi. Saul tinha ciúme de Davi, Jonatas não tinha, mas nessa história, com muita coisa linda, o que aconteceu foi que Saul morreu. E no mesmo dia que Saul morreu, Jonatas morreu. Morreu o rei e morreu o príncipe. E não imediatamente, mas com o tempo foi passando e de fato Davi reinou com grande poder sobre todo o Israel. E Davi reinou muitos anos nessa história, depois de Saul e Jonatas morrerem. Mas depois de algum tempo que Davi já estava estabelecido em Jerusalém, não foi imediato, porque Davi primeiro reinou em Judá, depois foi reinar. Quando você for ler a história, você vai ver que demorou uns anos, mas quando ele de fato estava estabelecido como um grande rei, ele lembrou que tinha feito uma aliança com Jonatas. Jonatas estava morto, mas ele lembrou que tinha feito uma aliança e ele quis saber se tinha alguém da casa de Saul vivo, se tinha algum descendente da linhagem real vivo. E ele procurou saber quem era o servo do rei e descobriu que era Ziba, mandou chamar esse Ziba.
e disse: Ziba, tem alguém vivo da linhagem de Saul? E Ziba disse: tem Mefibosete, que é filho de Jonatas. E aí Davi então mandou chamar Mefibosete à sua presença. E esse Mefibosete não teve uma vida fácil, a começar pelo nome, que era horrível. Mas a vida dele não foi muito boa. Provavelmente, a gente não tem essa informação, mas provavelmente a mãe dele morreu. Provavelmente no parto. Porque a Bíblia conta a história de Mefibosete, mas não fala da mãe. Fala do pai, fala do avô, fala de uma ama que cuidava dele, mas não fala da mãe. Então é muito provável que essa mãe tenha morrido. Naquela época não era difícil as mães morrerem no parto. Mas a vida dele não era ruim só por conta disso, piorou. Piorou porque o pai dele morreu em batalha, no mesmo dia que o avô dele morreu em batalha. E piora, não é só isso. A cuidadora dele, quando o rei morreu e o pai dele morreu, a cuidadora teve que sair às pressas, porque era costume, quando havia guerra, você matar toda a linhagem real, para que não tivesse mais liderança. Então ela achava que, uma vez que Saul foi morto, uma vez que Jonatas foi morto, iam correr atrás para matar o pequeno Mefibosete. Ele tinha 5 anos quando o pai dele morreu e o avô dele morreu, e essa ama, a cuidadora dele, foi nesse afã de correr, de fugir. Ele levou uma queda, ela caiu da mão dele e ele ficou aleijado dos 2 pés. E piora, por incrível que pareça, ainda que ele não tivesse mãe, o pai dele morreu, ele novo, e ele ficou aleijado dos 2 pés. Ele então saiu fugido de Jerusalém para uma cidade, para um lugar chamado Lodebar. Lodebar significa lugar de esquecimento, lugar longe das pastagens, longe de onde tem água e pastos verdejantes. Ele estava completamente esquecido, fugido, porque o seu pai morreu, o seu avô morreu. Esse foi o destino de Mefibosete. E de fato ele ficou lá esquecido por muitos anos. Cresceu, foi para lá com 5 anos, cresceu, teve filho, mas num lugar esquecido, completamente longe de tudo que ele poderia ter sonhado um dia viver. Mas Davi lembrou-se da aliança que tinha feito com Jonatas. Ninguém imaginava que Davi pudesse abençoar Mefibosete, porque eu não pude contar hoje, nem vou poder contar, mas a história de Davi com Saul foi muito difícil. Davi sofreu muito por conta de Saul. Então, quando Davi finalmente conseguiu reinar, todo mundo podia imaginar que ele queria tudo menos saber da vida de Saul, ou da linhagem de Saul, ou da família de Saul, ou das terras de Saul, porque ele realmente sofreu muito. Mas não foi isso que aconteceu. Ele lembrou-se da aliança que tinha feito com Jonatas e mandou buscar Mefibosete à sua presença. E note uma coisa importante no texto que nós lemos, o reverendo Técio leu. Davi não disse assim: eu vou ser bom com você. Ele disse que ia usar da bondade de Deus para com Mefibosete. E note também que ele não disse que ia usar da bondade de Deus porque ele era bonzinho. Ele disse assim: eu vou ser bom com você por amor do seu pai. Eu amava o seu pai e seu pai me amava. Nós tínhamos uma aliança e é por conta dessa aliança que eu fiz com seu pai Jonatas, Mefibosete, que eu vou usar da bondade de Deus com você. E aí Davi restituiu todas as terras de Saul, que era rei. Eram muitas terras. De uma hora para outra ele saiu de um lugar do esquecimento, Lodebar, e veio para cá e recebeu de volta todas as terras que eram do avô dele, que era rei de Israel. E não só Davi fez restituir para Mefibosete todas as terras, como disse que daquele dia em diante Mefibosete ia comer da mesa do rei todos os dias. Seu pai tem muitas terras, seu avô tem muitas terras, todas elas são suas, mas agora você vai morar em Jerusalém, porque você vai comer da minha mesa do rei todos os dias. E aí ele disse assim: mas meu Deus, por que você está fazendo isso comigo? Eu sou um cão morto. Você imagina a autoestima dele como devia ser ruim, como ele devia estar naquela época. Hoje já não ia ser fácil ele ser coxo dos 2 pés, mas imagina naquela época, ele coxo dos 2 pés, ele no lugar de esquecimento, neto de alguém que perseguiu Davi a vida inteira. Nunca ia imaginar: eu sou um cão morto,
aleijado, esquecido, destronado literalmente. Mas a Bíblia é muito linda, porque quando ele disse isso, Davi fez que não viu. Davi nem respondeu a ele. Davi fez de conta que não viu esse mimimi, esse quem eu sou cão morto, esse choro dele. Davi fez que não viu e imediatamente deu ordem para Ziba e disse: agora você é servo dele. E agora você vai arar as terras de Saul para você comer seus servos, porque ele vai comer na mesa do rei comigo, e você vai cuidar das terras dele. E Ziba imediatamente cumpriu essa palavra. E hoje eu quero, essa manhã, começar falando que Deus, através de Davi, manifestou a sua bondade para com Mefibosete por conta da aliança que Davi fez com Jonatas. E eu espero que você já esteja começando a fazer uma relação com o Novo Testamento e com o que Jesus fez por mim e por você, porque Deus manifestou a bondade dele para comigo e para com você, por causa do que Jesus fez. Por causa da aliança que Deus fez com Jesus, é que ele manifesta a bondade dele para mim e para você. Não era mérito nenhum de Mefibosete, ele agora está na mesa do rei. Não era mérito nenhum de Mefibosete ter as terras que ele teve de volta. O mérito era toda da aliança que Davi tinha feito com Jonatas. Do mesmo jeito que não tem nenhum mérito em você, não é nenhuma razão especial de você, é porque Deus teve uma aliança com Jesus, cujo sangue é o sangue da nova eterna aliança. Por conta de Jesus, você tem lugar na mesa do rei, você tem a bondade de Deus para com você, por conta de Jesus. Eu gosto muito de contar, pau, porque o cara é hiperativo, está com 500 histórias aqui na cabeça e não pode contar. Eu tinha umas histórias lindas para contar disso, mas não vou contar hoje, outro dia eu conto. Eu só quero dizer a você, que eu quero que você imagine que você é uma ovelhinha, imagine que você é uma ovelhinha e que Deus é o pastor. E quando ele chega junto de você, ele abençoa você, ele acolhe você, adota você, porque ele sente em você o cheiro de Jesus. Jesus é a ovelhinha primeira que morreu e o sangue dele limpou você e ungiu você. Então quando o pastor chega junto de você, ele sente o cheiro de Jesus e por isso ele abençoa você. Você faz parte da nova e eterna aliança, não pelo seu mérito, mas pelo mérito de Jesus, que lavou você com o sangue dele. Amém? Ai, que vontade de pregar outras coisas. É lindo isso. A gente canta o Salmo 23, a gente vive cantando aqui, sua bondade me seguirá. É assim que diz o salmista Davi. Ele fez esse salmo, ele diz: a bondade de Deus me seguirá por conta disso. E Mefibosete passou a ser honrado, comendo na mesa do rei, sem ter feito nada para merecer. E eu e você, a gente tem isso também. Por conta de Jesus, a gente está aqui. Se alguém disse ou disser a você que você não é nada, que você não passa de um cão morto, um pecador sem salvação, um mau caráter, desgraçado, um coitado, um fraco, um discapacitado, incapaz, ou um fracasso, ou um fracassado, lembre que você pode ouvir o que quiser, eles podem dizer o que quiser, mas você tem uma reserva no seu nome na mesa do rei. Deus fez uma reserva para você, no nome seu, individual, para estar com Ele todos os dias na mesa dele. Tem uma reserva no seu nome. Você pode ser um coxo, ou você pode nem ser um coxo, mas se sentir um coxo, e eu espero que vocês estejam entendendo que eu não estou falando das suas pernas, mas eu estou falando de você se sentir um coxo fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente, com pequena fé ou uma fé vacilante, começando agora, mas você tem direito à mesa pelo que Deus fez por você. Amém? Pronto, eu cumpri o meu propósito, mas eu vou continuar outra parte da história, que é a melhor parte. Eu fiz o que eu tinha que fazer como um pastor, agora eu vou falar aquilo que eu estou com muita vontade de falar. Porque o melhor vem depois. O melhor da história não é essa. O melhor da história, a gente leu 2 Samuel 9, mas o melhor está no 19. Porque a história passa, e eu disse que ia começar falando sobre, que eu ia falar hoje sobre distinguir o que é o essencial da vida. Mas passaram-se muitos anos, ele comendo na mesa de Davi, Mefibosete. E o que aconteceu, por outras razões que eu não vou poder contar, é que Davi teve uma confusão muito grande na família dele. Davi teve um filho chamado Absalão, entre outros filhos. E Absalão fez um golpe contra Davi, um golpe de Estado. Absalão quis ser rei com Davi ainda rei. Absalão não tinha direito de ser rei, porque ele não era o primogênito. Mas ele
quis ser rei e tomar o reinado de Davi, e ele não quis fazer isso, ele fez isso. Ele liderou uma insurreição, talvez seja essa palavra, ele liderou um golpe com militares e com o apoio de gente que estava insatisfeita no reino, e ele marchou para Jerusalém para tomar o reino do pai dele. Davi, que amava seu filho, e sabia que isso tudo era consequência do pecado dele mesmo, Davi, que tudo isso que estava acontecendo com ele era por conta do como ele tinha errado na criação dos seus filhos, por várias razões. Davi resolveu não lutar contra o filho dele. E Davi resolveu então fugir de Jerusalém, para não ter guerra e deixar Absalão reinar. E Davi fez isso. Davi pegou as suas mulheres, os seus filhos, outros, algum equipamento, algum material, e saiu de Jerusalém antes que Absalão chegasse, para que quando Absalão chegasse, encontrasse a cidade livre, o palácio livre, para que ele reinasse sem guerra. Isso aconteceu. Mas alguns amigos íntimos de Davi, os líderes de Davi, aqueles que estavam comendo da mesa de Davi, resolveram sair com Davi, por lealdade. Então eles fugiram com Davi de Jerusalém, deixaram tudo livre para Absalão. E Ziba, que era servo de Mefibosete, estava lá. Se juntou com a caravana de Davi para sair de Jerusalém. Mas Mefibosete não estava lá. Davi deve ter ficado muito triste com isso. Mas essas insurreições, isso que Absalão fez, não durou muito tempo. Absalão chegou lá, reinou em Jerusalém, Davi ficou afastado, mas numa outra história com muitas aventuras que eu, se fosse você, leria, eu não vou ter tempo de contar, mas Absalão logo morreu. E quando Absalão morreu, Davi então teve condição de voltar para Jerusalém para reassumir o seu trono. E quando Davi está voltando para Jerusalém, algumas pessoas vieram falar com ele para pedir perdão a ele. Para dizer, Davi, no dia que você fugiu eu não fui com você, por causa disso, por causa daquilo, não me mate não. O povo que não foi leal a ele, o povo que não acompanhou a ele, estava tudo com medo do que Davi ia fazer quando voltasse para reassumir. E no meio desse povo, quem chega? Mefibosete. E Mefibosete chegou para Davi e disse assim, Davi, Ziba me enganou. Ele sabe que eu sou coxo. Eu precisava que alguém me colocasse num cavalo para eu lhe acompanhar. E ele foi lhe acompanhar e me abandonou, que eu queria ter ido com você. Acredite em mim. E Davi acreditou. Davi acreditou no que Mefibosete disse, não matou Mefibosete, mas ele não sabia se ele acreditava 100% em Mefibosete e 100% em Ziba, não sabia o que fazia, e Davi tomou uma decisão que depois quase que ia virar um padrão para outras decisões no futuro com os filhos dele, mas Davi disse assim, eu vou fazer o seguinte, as terras eu vou dividir entre vocês, eram muitas terras reais, terra de Saul. Davi disse, metade das terras fica para Ziba, metade das terras e da riqueza fica para Mefibosete. Está tudo certo. Sendo que o mais lindo dessa história vem agora. Mefibosete virou para Davi e disse, e quem disse que eu quero terra? E quem disse que eu quero riqueza? Pode dar tudo a Ziba. O que me importa e a minha alegria é que o Senhor está vivo e reinando aqui em Jerusalém. Para eu não ficar contando a minha história, eu vou ler 2 Samuel 19, versículo 30, um versículo só, para usar as palavras bíblicas. Diz assim, Mefibosete a Davi, tome ele também tudo, pois já veio o rei meu senhor em paz à sua casa. O que era ter muita terra quando a vida do rei estava agora de volta em Jerusalém? O que era ter todas as riquezas durante um tempo, mas o rei não estava lá? Enquanto Davi não estava lá e Absalão reinava, Mefibosete tinha tudo, mas não estava bem. E agora que Davi voltou para Jerusalém, ele não precisava ter mais nada, porque ele estava bem, porque o rei estava lá reinando. O coração de Mefibosete não estava naquilo que o rei deu ou podia dar para ele, o coração dele estava com o rei, com a presença do rei. Meus irmãos, eu estou aqui de manhã, orando aqui, pregando, porque tudo que a gente tem é de Deus. Tudo que você tem, tudo que você é, e é por isso que já já a gente vai dizer, tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu tu damos.
E eu quero dizer a você que o casamento, o seu casamento é ótimo, é lindo, é de Deus, mas se apegue mais ao rei do que ao seu casamento. Eu quero dizer que você querer um relacionamento, um namoro, um noivado e um casamento é muito bom, é muito saudável, mas se apegue mais ao rei, ao coração do rei, do que querer alguma coisa. Filhos são maravilhosos, mas se apegue mais ao rei do que aos seus filhos. Vão por mim, mãe nenhuma gosta quando eu digo isso, mas eu gosto de dizer isso sempre. Se você colocar os seus filhos em primeiro lugar como reis, é ruim para eles e é ruim para você. Se apegue ao rei e não ao que o rei pode oferecer para você, mesmo que o que o rei ofereça seja provisão e proteção para você. E eu tenho 3 filhos, o mais velho está na época de Enem, SSA, provas, né? E eu disse a ele e a outros jovens aqui da juventude, Enem, faculdade, trabalho, dinheiro, tudo isso é muito importante, tem seu lugar. Mas se apegue ao rei em primeiro lugar. Busca o reino de Deus e a sua justiça e deixa as demais coisas serem acrescentadas. Porque quando você busca o casamento, o relacionamento, o filho, o emprego, o trabalho, a fama, passar nessa prova, em primeiro lugar, você fica tão ansioso, você fica tão nervoso, que você não consegue nem passar, nem curtir quando passa, porque você fica com medo de perder aquilo que você tem. Quando você só valoriza o que o rei lhe dá, você fica com medo do que pode perder. Mas quando você valoriza o rei, quando você valoriza estar na presença de Deus, quando você valoriza o que Deus faz no seu coração, o medo vai embora, porque o perfeito amor de Deus enche você e lança fora todo medo. Não tem razão de um povo que está aqui reunido e o povo que vai ouvir isso pela internet ter tanta ansiedade, não tem razão para tanto medo, não tem razão para tanto choro, se você tem a presença do rei. Se você pode vir aqui adorar o rei, se você pode ouvir a palavra de Deus, se você pode encontrar com ele na Eucaristia, não tem razão de tanto choro, não tem razão de tanto medo, porque você tem tudo, ele é o teu pastor e nada falta. Quem sabe o que é viver, glória a Deus. Glória a Deus. Quem sabe o que é viver na presença de Deus, tem todas essas outras coisas, mas sabe dar a elas o seu devido valor. Eu quero que Ivan estude e passe, mas a gente dá o valor certo disso. Eu quero que o meu casamento com Paula seja eterno, e vai ser. E eu quero cuidar da reconciliação. Eu amo vocês, eu amo liderar essa igreja, mas me apegar ao rei é mais importante do que me apegar ao ministério. Nada que Deus possa me dar ou fazer é mais importante do que ter a presença dEle. Quando eu tenho a presença dEle, eu dou o valor correto ao ministério, à família, ao trabalho, ao dinheiro. E quando o Náutico ganha também. Eu estava preparando essa mensagem, conversando com Débora. Débora disse assim a mim, pastor, sou eu que vou dirigir o culto domingo de manhã, você vai pregar sobre o quê? E eu estava orando ainda, construindo. E eu não tinha pensado nisso até que ela falou comigo, mas quando ela falou comigo, eu disse, eita, tem que escolher uma música para a gente cantar depois da mensagem. E aí eu imediatamente pensei nisso, que aquele que já pisou na presença de Deus, no Santo dos Santos, em outro lugar, não quer viver. Porque quem já pisou na presença de Deus, quem já sentiu a presença de Deus na Eucaristia, quem sabe o que é Deus suprir as nossas necessidades, não vai valorizar o dinheiro mais do que isso, não vai valorizar o sexo mais do que isso, não vai valorizar nada mais do que isso. Você só valoriza muito isso quando você não está acostumado a estar na presença de Deus. Quando você não pisa no Santo dos Santos, aí você pode valorizar as outras coisas. Sábado passado a gente teve aqui o café da manhã dos homens, foi uma maravilha, lindo, muitos homens aqui, e um homem especial estava aqui, líder dessa igreja, e ele disse assim a mim, antes do café da manhã, ele disse assim, Ivanzinho, meus amigos não entendem como eu transformei minha vida. Eles acham que eu tenho que renunciar
todo dia, todas as coisas que eu era apaixonado, porque eu bebia muito, eu me drogava, eu traía minha esposa, eu fazia isso, fazia aquilo no passado, e as pessoas não ficam assim, como é que tu consegue todo dia não fazer isso? E eles não entendem que eu tive que renunciar, eu tive que sacrificar, eu tive que negar a mim mesmo durante um tempo, mas depois eu comecei a botar meu pé no Santo dos Santos, e hoje o meu desejo é outro. Eu não tenho mais que negar essas coisas, eu tenho que negar outras coisas, porque eu pisei na presença de Deus e agora mudou o meu desejo. Eu quero estar na presença de Deus todos os dias. Mas tem que querer pisar na presença de Deus. A maioria dos estudos sobre Mefibosete são sobre a graça de Deus, e é o que eu mais amo pregar. É lindo, é um arquétipo sobre Jesus, que nos faz sentar à mesa de Deus, mas para mim o melhor é o coração dele. E eu pergunto a você hoje, onde está o seu coração? O seu coração está com o rei e querer a presença do rei, ou o seu coração está naquilo que o rei pode dar a você? A vitória, o milagre, a cura, a provisão. Eu estava com essa história no coração já faz algum tempo, ruminando qual era o dia que eu ia pregar ela por aqui. E aí a mídia da Recon postou uma foto minha, sem autorização, diga-se de passagem, postou uma foto minha com um áudio que eu nunca tinha ouvido na vida. E o áudio, em inglês, traduzindo, dizia assim: se você buscar a Deus com a mesma intensidade que você busca as outras coisas que você acha que quer, vai acabar tendo muito mais do que você precisa. E essa foi a resposta de Deus para mim. Eu digo, vou pregar agora esse texto. Se você buscar com a mesma intensidade o Senhor, do mesmo jeito que você busca o dinheiro, busca o relacionamento, busca a sua cura, busca qualquer coisa, aí você vai ter isso e muito mais. Eu tenho um afilhado que é uma mala sem alça. É um bandidinho. Eu só não vou dizer que ele é um bandidinho porque ele é maior do que eu, então ele é um bandidão. Ele é o filho de Paulinho e Uli, Gabriel. Gabriel é um mala, como vocês todos são também. E Gabriel, ele, como meus filhos e como acho que a maioria dos filhos de vocês, ele de vez em quando chegava para o pai, para a mãe e dizia: mamãezinha, como eu te amo bastante, como você é linda. E aí ele dizia assim: você quer o quê? O que é que você quer com esse negócio de mamãezinha que te amo? E ele é a coisa mais linda do mundo. E aí Uli estabeleceu com ele uma regra, que era, a regra é a seguinte: eu vou lhe abençoar, porque eu sou sua mãe, vou lhe abençoar. Mas eu quero que você diga, sem rir, você olha para a minha cara, Gabriel, e sem rir, diga assim: mamãe, o meu amor por você é puro, sincero, verdadeiro e completamente desinteressado. Se você disser isso para mim, olhando no meu olho, sem rir, está tudo certo. E virou essa greia na família deles. Eu quero saber se você consegue fechar os olhos e dizer ao Senhor isso: Senhor, o meu amor pelo Senhor é puro, é sincero, é verdadeiro e é completamente desinteressado. É para além do que o Senhor pode me dar. Deixa eu contar só mais uma história antes de terminar. Só mais uma. Um homem atormentado procurou um pastor pedindo ajuda. E ele estava muito atormentado porque ele havia traído a esposa dele e alguém pegou ele no flagra e filmou. E esse alguém começou... Essa história é real. A história que eu vou contar agora é real. E ele estava sendo extorquido. Procuraram ele com a gravação e disseram assim: me ajude, pastor, ore por mim, me ajude, eu não sei o que fazer. Me pegaram desse jeito e eu tenho uma família, eu sou líder de uma grande igreja e eu não posso viver desse jeito. Estão me pedindo dinheiro, eu já dei dinheiro, mas me pediram mais dinheiro, eu dei mais dinheiro. E o camarada continua me extorquindo. E o pastor ficou assim, sensibilizado com a dor dessa pessoa. E foi orar com ela, foi conversar com ela. E na conversa, no começo da conversa, perguntou sobre o casamento. E o camarada respondia meio desinteressado. E dizia: mas me ajude, pastor, me aconselhe, o que é que eu faço? Eu estou sendo extorquido, o que é que eu faço? Aí o pastor tentou mais uma vez falar sobre a esposa, sobre o sentimento, porque ele tinha traído a esposa. Mas o homem não queria um conselho, não se mostrava arrependido do que tinha feito. Ele estava só muito estressado, porque ele estava sendo extorquido, e ele estava
pagando e não estava resolvendo e morria de medo de ser descoberto, de ser exposto publicamente. E o pastor uma terceira vez tentou cuidar do coração dele e ele disse, não, você não está entendendo, eu converso isso depois, eu quero saber o que eu faço agora. E para o azar desse cidadão, o pastor que ele procurou chama-se Jair Medeiros. O povo disse, eita, você não conhece, é porque Jair é um pastor da nossa igreja que está emprestado na Trindade, mas ele é daqui da Reconciliação. E quem conhece Jair já imagina a resposta. Quem me contou isso foi Jair. E eu disse a ele que ia contar essa história hoje. Jair, daquele jeito dele, leve, virou-se para o camarada, meteu o dedo na cara dele e disse assim, meu amigo, você não está arrependido, você está com medo, você está com remorso, mas você não está arrependido. Hoje eu não posso lhe ajudar. Para o que você quer, procura um advogado, procura um delegado. Quando você estiver arrependido, quando você estiver precisando de graça de Deus e misericórdia, aí você vem para cá e a gente ora junto. Ele não queria o Senhor. Ele queria que o Senhor resolvesse um problema para ele. A minha pergunta é, você quer o Senhor ou você quer que Deus resolva o seu problema? Essa é a pergunta. Meus amores, meus filhos, Deus quer o seu coração. Mais do que qualquer outra coisa, mais do que dízimo, serviço voluntário, esmola, é a tua presença que Deus quer, o teu coração, o teu amor, a tua devoção. E você precisa responder a esse amor, querendo mais a presença dEle e o coração dEle do que qualquer outra coisa. E que Deus ajude a você a estar na presença dEle, no Santo dos Santos, até que nada mais importe. Amém e amém. Deus abençoe vocês.